Olá, meus queridos! Estou aqui ao vivo mais uma vez. Dessa vez, eu acho que eu vou conseguir trazer essa caixa. Isso é ótimo, né? Que eu sempre deixo a caixinha escapar de mim. Então, eu tive duas perguntas. Na verdade, a pergunta foi a seguinte. Deixa eu ler aqui a minha colinha, né? Qual o seu maior medo ao falar? Então, teve duas respostas. Vou abrir branco. Não conseguir passar uma boa impressão. Olha, branco, eu vou fazer. Depois eu vou fazer uma live só sobre branco, certo? Tem alguns dias que um branco. Eu já tinha me dado branco com termos, por exemplo, algumas palavras, por exemplo, mas nunca tinha me dado branco para um conteúdo completo. Então, o que é que eu percebi? Eu não estava segura, eu não tinha entendido direito o que é que eu estava explicando naquele momento. Então, por isso veio o branco. Então, o branco nada mais é do que quando você não entende direito o que você está fazendo e você tentou decorar. Então, você não aprendeu, você tentou decorar, e aí o branco ele vem muito forte, bem na hora do nervosismo, bem na hora que você precisa lembrar daquela coisa bem importante. Então, como é que lida com o branco? Bom humor. Você tem um jeito melhor de lidar com o branco do que o bom humor, porque com o bom humor assim, eu sou a favor de muita honestidade, eu sou a favor de sinceridade. Eu numa palestra, se eu não sei de alguma coisa, eu falo, não sei. Eu não fico, mas eu não tenho uma resposta nesse momento. E aí eu vou, não, eu falo na cara, oi Paulinha. Eu falo na cara, eu não sei disso, mas eu posso pesquisar, posso te passar depois, vamos pesquisar junto, enfim. Não gosto de mentiras para o meu público, ou desvios, né? Eu prefiro ser sincera, nós somos seres humanos e às vezes a gente não sabe aquela coisa e é normal. Então eu não vejo por que a gente criar subterfúgios para esse tipo de coisa, né? E aí, bom humor também é sempre uma boa saída. Você ri de si mesmo, dizer, caramba, me deu um branco agora. Então, eu acho que o bom humor é sempre muito bem, se for bem aplicado, é sempre muito útil. Tópicos, você dividir em tópicos e fazer uma linha cronológica da sua ordem de pensamentos. Então, por exemplo, eu dividi em tópicos para gravar para vocês. Eu já tinha visto as perguntas, então eu dividi em tópicos, eu separei o tema e estou falando agora para vocês. Então, os tópicos estão aqui, que é a minha colinha. Eu dividi em tópicos é muito importante porque você cria essa linha de pensamento e é difícil você esquecer no meio, né? Treinar, eu sempre falo sobre o treino aqui, talvez eu seja bem repetitiva em relação a isso, mas treinar é bem importante. E o que eu já falei de primeiro, que é entender e não decorar, né? Deixa eu passar aqui para o próximo, não sei nem como é que passa. Deixa eu ver aqui. Assim. E a próxima pergunta foi: medo que o público não entenda o que eu estou entregando. Então, eu também separei alguns tópicos para falar para você. Obrigada pela participação de vocês dois. Essa pergunta nunca surgiu para mim, ela é uma pergunta bem importante mesmo. Eu gostei muito dessa pergunta e eu pensei em várias coisas para falar para vocês. Talvez eu faça até uma live só sobre isso depois. A primeira coisa é traçar um caminho, né? Você falar para o seu público aquele caminho que você vai percorrer. Então, por exemplo, comecei uma palestra, uma vez eu fui dar uma palestra sobre front-end. Eu sou programadora de profissão, né? Atualmente eu não estou programando mais, mas programei durante 11 anos e aí me convidaram para fazer uma palestra sobre front-end, que é a minha área. E a minha primeira preocupação, qual é o meu público? Então, primeiro, saber o seu público é extremamente importante. Lógico que não vai ter todo mundo exatamente com o mesmo nível de conhecimento, isso é óbvio. Mas você conhecer a maioria do seu público, você conhecer o perfil daquele público é bem importante. Então, a primeira pergunta que eu fiz para uma das meninas que me convidou, um beijo, Woman Tech Makers, a primeira pergunta que eu fiz foi: qual o período que eles estão? Eu já sabia que a palestra ia ser na UFES, então ela me falou: eles estudam ciência da computação e quem quiser vai, são todos os períodos. E aí eu fiquei preocupada, né? Eu falei, caramba, se eu preparar uma palestra muito difícil, a galera que tá primeiro e segundo período pode ter muita dificuldade de entender. Se eu preparar uma palestra muito fácil, a galera dos períodos finais podem achar que foi perda de tempo, ou que foi ridículo, ou qualquer coisa assim.
Então, o que foi que eu fiz? Eu preparei uma palestra meio termo, digamos assim, e eu expliquei muito bem tudo que eu levei para a palestra. Então, eu levei imagens, eu levei comparação com o carro. Então, são coisas que você pode estar usando para explicar melhor o que é que você está falando, né? Então, você chegar no início e falar, olha só, eu vou falar sobre front-end, e aí você traça, já diz para o seu público o que é que vai acontecer. Vou falar um pouquinho sobre o histórico e como surgiu, vou falar um pouquinho sobre as linguagens de programação, a estrutura principal aqui do front-end, e para finalizar, vou falar sobre acessibilidade. Então, e aí você pode dizer para o seu público, né? A qualquer momento vocês podem me interromper, fazer perguntas, ou se você estiver muito nervoso, o ideal é abrir perguntas no final e aí você informa para o seu público, olha, como o nosso tempo está um pouco apertado ou por algum motivo, eu vou abrir para perguntas só lá no finalzinho, e aí você pode usar o bom humor também, informar, por exemplo, que para não perder sua linha de raciocínio, coisas assim. Magno, seja bem-vindo aqui à live. Outra coisa, falar palavras fáceis. Eu acho que isso é muito importante porque a gente está criando uma moda, as pessoas estão criando uma moda. Existe até uma página, que ela é uma página irônica, que ela fala, o nome do site é Português para Executivos, se eu não me engano. E ela fala muito ironicamente sobre essa mania que as pessoas estão de inglesar as palavras. Então, isso, quem me conhece sabe, me incomoda muito. Então, tem palavras que a gente já trouxe para o nosso vocabulário, que já está no nosso dia a dia, que, ok, né? A gente fala the full, né? Sei lá, a gente fala coffee break, todo mundo entende, a gente fala device. Então, principalmente na área de programação, quando a gente fala device, é natural. Às vezes até parece que não é mais uma palavra em inglês, né? Mas existem outras palavras que eu trouxe aqui a minha colinha, que as pessoas falam muito, isso me incomoda muito. Então, na minha humilde opinião, quem inglesa muito, quem tenta falar palavras muito difíceis, quem tenta colocar esse tipo de contexto, assim, não tá entregando nada. Tá enganando você e tá deixando as palavras mais difíceis para parecer que o conteúdo da pessoa é mais importante do que ele realmente é. Essa é a minha humilde opinião. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, startar, né? Então, startei projeto. Você já startou sua empresa? Mas, bendito, por que você não fala que você já abriu a sua empresa, sabe? Então, assim, eu acho extremamente desnecessário falar dessa forma. Outra coisa, quando você fala assim, olha, pense perdoe a minha pronúncia, né? Pense out of the box. Meu Jesus Cristo, por que você não fala pense fora da caixa, sabe? Então eu acho que esses termos, eles enganam, eles fazem parecer que a sua palestra é um pouco mais importante do que é. Então, para mim, quem entope a palestra desses termos e nem explica o que significa, só quer, sabe? Então, pra mim, não funciona bem. Então, por exemplo, deadline. A galera tá com a mania. É mais trabalhoso você falar deadline do que você falar prazo, né? Prazo, palavra curtinha, 2 sílabas. A pessoa, qual o deadline? Enfim, call. Outra. Vamos fazer uma call, vamos fazer uma call, a gente chama call, né? Call, vamos fazer uma call para resolver e tal. Por que você não fala ligação? Então, assim, eu acho que você se preocupar com isso, que o público não entenda o que você está entregando, talvez você esteja usando termos que não são apropriados para aquele tipo de plateia e às vezes está usando termos muito difíceis, que é uma coisa extremamente desnecessária. Quanto mais fácil a palestra for, quanto mais fácil forem os termos utilizados, melhor vai ser a sua entrega. Então, tem uma palestra o nome dela, perdoe a pronúncia, Brené Brown, né? Que tá na Netflix. E ela fala de forma tão simples, sabe? Tão amorosa, tão leve. E você vê a profundidade do conteúdo que aquela mulher entrega. Muito bom mesmo. Super recomendo. Então, deixa eu fazer uma revisão aqui. Ok. Esses foram os tópicos que eu separei para responder essas 2 perguntas. Agradeço muito a participação. Oi, Gabriela. Obrigada pela sua presença. E até a próxima. Vou deixar a caixinha aberta de novo para amanhã eu responder para vocês. Beijo.